Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tomás e hoje eu tô aqui para comentar com vocês sobre Tower of God. Essa é uma obra muito interessante de falar porque ela é uma webtoon muito famosa na Coreia. Ela, na verdade, separada até o momento, se eu não me engano, por 3 temporadas. Então, falam que essa primeira temporada ela é a mais fraca, mais lenta para se desenvolver e que tá finalmente ganhando uma animação, né? Então a gente tá aí para ver como é que vai se desenrolar, né? Será que vai fazer sucesso? Será que não vai? Se é legal, se não é, quais são as minhas primeiras impressões, como é que foi o primeiro episódio. Mas vamos partir pro que interessa mesmo, né? Esse primeiro episódio apresentou uma figura, um coelho, que comanda toda essa Torre de Deus, né? Quem é que é essa figura? Mas o que é essa Tower of God? Na verdade, é uma torre que quem entra nela, quem chega até o topo dela, consegue satisfazer todos os seus desejos. Você consegue dinheiro, você consegue fama, você consegue até vingança. Tudo que você precisa, você consegue dentro dela, né? Só que tem um detalhe, né? Você vai subindo os níveis, né? Os andares, fase a fase. Então são vários testes. Você tá no primeiro andar, você passa por um teste, você vai pro segundo, você passa por um teste, você passa pro terceiro. Esse primeiro episódio é basicamente ele passando pelo primeiro teste. Foi o primeiro episódio que mostrou principalmente fragmentos. Então a gente consegue percebendo aos poucos como é que vai se estruturando. Ele dá muitas dicas pequenas, né, do que vai acontecer. São vários mistérios. É interessante a gente pensar essa construção de mundo que o anime fez. Eu não sei até que ponto eles vão mostrar o mundo que eles vivem, mas, por exemplo, eles comentam nesse primeiro episódio que eles não conseguem ver o céu. Então, que tipo de mundo que eles vivem? Né? Tem reinos, tem uma princesa que aparece nesse primeiro episódio. O próprio protagonista, a gente tem alguns flashbacks dele com essa amiga Rachel. Ele estava dentro de uma caverna, preso. O que aconteceu com ele? Mostra eles cuidando um do outro. Quem é que essa era a garota? Como é que eles viviam? Como é que essa sociedade, né? E é um protagonista meio... Ele não chama muito atenção. Ao mesmo tempo, a gente já consegue ver que tem algo de especial nele. Parece uma princesa de um reino, como eu falei, e ela acaba emprestando uma espada para ele participar desse primeiro teste. Nesse teste, ele consegue invocar um poder que ninguém nunca conseguiu, pelo menos ela nunca conseguiu. Então é muito inusitado, é muito difícil você fazer uma primeira avaliação sobre ele, porque ele só dá várias pinceladas. Ele mostra fragmentos do mundo, do que pode ser. Ele mostra um protagonista que não é muito interessante de você seguir, né? Mas mesmo assim ele parece que é especial, mas mesmo assim é difícil você comentar alguma coisa, né? Por exemplo, a animação tá ok, não é nada de espetacular, como a gente viu em algumas últimas temporadas, alguns animes, principalmente de ação, que deve ser o caso, né? Porque são vários testes, esse segundo episódio deve trazer várias lutas pra gente acompanhar, mas que quesito de animação a gente não conseguiu ver muito nesse primeiro episódio. A gente viu um pouquinho, né, do teste dele, aquele monstro que ele teve que enfrentar. Tudo bem, tá ok, não é nada espetacular, também não é ruim. Mas o que chama mais a atenção é o estilo dela. Ela lembra muito a Webtoon mesmo. Então, se você for ver, ela não tem aquela cara, né, como se fosse uma textura de anime. Se você for ver o material original, tá bem fidedigno nesse aspecto. Pô, vale a pena ou não vale a pena assistir? Sinceramente, como o primeiro episódio, eu achei mediano pra fraco. Porque a gente não entende muito bem a história, a gente é jogado no meio dela. Então, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe escala de poder que não tem, como é que funciona lá dentro, como vão ser esses testes, quem são essas pessoas, como é que esse mundo, a gente não sabe de nada. Então, eu ainda tenho altas expectativas pra ela. Eu fui assistindo com uma expectativa muito alta. E talvez esse tenha sido um dos motivos para eu ter me decepcionado um pouco com ele, porque ele não introduziu quase nada, né? Ele só joga vários pedaços. Lógico, eu acho que ele vai, em algum momento, fazer sentido. Tower of God é um ponto de interrogação, a gente não sabe para onde ele vai. Se ele vai desenvolver bem os personagens, se ele vai desenvolver bem o mundo, se ele vai ser simplesmente um anime só de testes, ou seja, cada episódio vai ser um teste, ele vai subindo. Então, ponto de interrogação. Eu vou continuar assistindo, eu vou continuar comentando com vocês, eu continuo falando pra vocês o que eu vou achando do anime, e a gente se encontra na próxima, beleza? Aqui foi o Tomás e eu vejo vocês no próximo vídeo.